Livro 2, Raça e Progresso em Antropologia Cultural, Franz Boas. Ele começa a discussão falando aí da mistura de raça e fala que ele propõe, né, com uma atitude sensata, separar os aspectos biológicos e psicológicos das implicações sociais e econômicas que essa questão envolve, né? E pede para que ela seja examinada, né, num ângulo mais amplo. Ele cita aqui a questão dos negros, né, do cruzamento dos negros com os brancos, que deu uma mistura, né, e também dos brancos com os índios, né, que também deu uma mistura. Contudo, a primeira foi uma mistura que é considerada como um fenômeno social, já com relação aos índios ele não considera como esse cruzamento, né, esse branqueamento, né, porque ele na verdade ele fala branqueamento, mas branqueamento da parte dos negros para os brancos, né, e escurecimento da parte dos brancos para os negros, porque é bilateral isso aí. Ele não cita, mas eu estou citando. Bom, e ele aí já começa uma discussão a respeito do termo raça, né? Ele já pega de cara aí os brancos, os negros, os índios, os imigrantes de México, das Antilhas, do sul da Europa, né? Os que são descendentes da África, da Índia, os grupos chineses, japoneses, asiáticos, os filipinos, que eles exercem um papel importante naquela costa do Pacífico. Ele pega todos esses grupos, né, essas diferenças, né, e questiona a questão, né, do significado do termo raça. E aí ele começa a discussão. E ele traz aí à luz aquilo que já é de conhecimento praticamente de todos, não do conhecimento, mas no senso comum das pessoas, né, que as pessoas têm como uma definição de raça, né, algumas características corporais e talvez algumas até mentais, né, que essa é a definição mais comum de raça. Contudo, não é bem isso. É mais do que isso. É algo além disso. E ele continua que é possível encontrar, né, desse cruzamento aí entre brancos e negros, brancos com narizes achatados, né, e negros, né, com cabelos lisos, né, o formato dos olhos parecidos, por exemplo, brancos com asiáticos e o formato do tipo do olho igual aos orientais, né, e as características europeias também marcante entre uns e outros. Então, fala dessa mestiçagem, desse relacionamento de todas essas, abre aspas, raças, fecha aspas, né? E justamente o que ele está questionando aqui. Ele aborda aí também a questão, né, da observação diária, né, da observação cotidiana, na verdade, de que já está aí no inconsciente coletivo que algumas raças ou alguns indivíduos têm tais características, mas que isso é uma parcela ínfima do que a realidade, na verdade, que existem, na verdade, inúmeros indivíduos que essas descrições, né, que já estão dentro dos estereótipos, elas não batem, elas extrapolam. E é aí que ele entra com os seus comentários. Aqui, e ele continua aqui dizendo que o inglês não é tão diferente do alemão assim, né? Que é possível encontrar formas parecidas formas diferentes em um local mais próximo e formas parecidas em comparando lugares distantes. E isso é muito relativo. Ele traz uma noção legal, né, que esses tipos, né, que deram suporte aí ao conceito de raça são formados a partir de impressões gerais que as pessoas têm, não do que, na verdade, constitui o fato. Ele traz aqui a questão da biologia, né, que faz alusão à questão que todos os indivíduos diferem entre si, né, e que a ciência tem provado isso, tanto para os homens, né, quanto para os animais.
ele abordando ainda a questão dos traços hereditários, ele fala que se fossem traços hereditários raciais, toda a população deveria ter os mesmos traços. E é visível que por mais homogênea que um agrupamento de pessoas, né, possa ter de aparência, com certeza todos os indivíduos serão todos diferentes entre si, por mais características semelhantes que eles possam possuir. Questão para ele fundamental características raciais fundamentais para ele não existe por causa das duplicações que existem nas linhagens, tanto em territórios pares lado a lado, quanto em territórios vizinhos. Ele aborda a palavra tipo, né, para substituir a palavra raça. Na verdade, aqui ele não é explícito, mas ele diz que, após algumas observações, né, sobre acasalamento entre indivíduos essencialmente diferentes em tipo genético, né, ele diz basicamente isso: acasalamento entre indivíduos essencialmente diferentes em tipo genético devem ocorrer mesmo na população mais homogênea. Ou seja, quanto mais homogênea uma população, né, ele não prova, mas ele afirma que esses acasalamentos, né, de tipos diferentes, também ocorrem em populações homogêneas. Ou seja, uma população homogênea ela vai gerando diferenciação. Infelizmente, ele não prova, e por outras questões aqui nessa parte do texto, talvez mais para baixo a gente consiga entender, ele consiga provar isso, porque ele só cita nossas observações precedentes a respeito das características de tipos locais mostram que, ou seja, ele fala das observações, mas ele não cita aqui quais são essas observações. Mais abaixo ele fala que não sabe de fato se isso ocorre. Ele só apenas está exemplificando a linha de raciocínio dele, ou seja, ele está usando esta linha de raciocínio para validar a sua teoria. Mais à frente ele descreve: não é tão fácil fornecer evidência absolutamente conclusiva a respeito dessa questão. Ou seja, ele, mais uma vez, ele baseia a sua ideia nas premissas, baseia suas premissas naquilo que ele acredita que está observando, não em dados científicos devidamente comprovados. Mais à frente aqui ele cita que fatores externos deixam efeitos, né, no corpo, né, dos indivíduos. Especificamente após a segunda metade do século, depois da Segunda Guerra, fome e outros acontecimentos que podem, segundo ele, geram efeitos, né, nas pessoas que sobrevivem. Bom, ele também fala que as proporções do corpo também mudam conforme a ocupação que o indivíduo tem. E ele cita até que a mão de alguns trabalhadores e de alguns músicos, né, refletem as suas ocupações. Bom, muito provavelmente a gente já deve ter visto aí, né, pessoas que fazem trabalho com mão, trabalho manual, que tem a mão grande. Provavelmente daí ele deve estar supondo que a mão grande do indivíduo é porque ele trabalha com as mãos. Que loucura. Com relação à comparação dos diferentes tipos humanos, ele fala claramente: não se conhece a extensão em que ambientes sociais e geográficos podem alterar as formas corporais, né? Mas ele acredita, mais uma vez, no campo das hipóteses, ele acredita que a influência das condições externas tem que ser levada em consideração para que essas comparações possam ser efetuadas. Bom, ele entra na questão aí, né, das variações, da extensão das variações, e ele chega a citar que as taxas de nascimento, mortalidade, migração, composição hereditária, tudo isso, né, faz variar os tipos
dentro da população original, mesmo daquela mais homogênea, né, mas seria a mais inalterada possível, né, que fatores externos como esses podem sim modificar os tipos, né, além da influência externa. Bom, também ele também chega, né, à conclusão de que o número de degenerados que existem, né, a palavra que ele usa, né, o número de degenerados que existem numa população a princípio homogênea não degenera fisicamente toda a população. Mais uma vez ele cita o completo desconhecimento, né, e uma pretensão em se determinar que as reações dos indivíduos sejam mais elementares, que as reações dos indivíduos em níveis elementares, como ritmo cardíaco, metabolismo, desenvolvimento glandular ou diferenças mentais, estejam relacionados, né, com os distúrbios anatômicos extremos do sistema nervoso. E ele diz que isso não pode ser apenas, isso não é uma questão apenas, não pode ser visto apenas sob a ótica social e ambiental. E também não acredita que os fatores sociais e ambientais determinem tais mudanças nos indivíduos, né? E ele acredita que existam sim razões orgânicas pelos quais os indivíduos diferem em seu comportamento mental. Contudo, ele apenas postulou que há razões, né? Mas não provou. Mais à frente ele questiona o todo pela parte, ou seja, é possível sim que razões orgânicas entre os indivíduos façam os indivíduos se diferirem em comportamento mental, né, e até em formas físicas dos outros indivíduos de um mesmo grupo homogêneo. Contudo, não se deve tomar que essas diferenças, né, possam ser explicadas que todas as diferenças possam ser explicadas apenas por uma base puramente física, uma base puramente anatômica. Ele usa a palavra anatômica para explicar que todas não podem ser explicadas, algumas sim, mas todas não. E aqui ele chega a uma conclusão que a biologia, a medicina já havia chegado há muito tempo, de que o batimento cardíaco ele é razoavelmente parecido, né, em todas as raças. Ele vai ser idêntico, deve ter um padrão idêntico para o branco, para o negro, para o japonês, para o asiático, para o amarelo, para o roxo, não importa. Mas isso a ciência já disse. Mais à frente ele faz uma observação que é óbvio, né? Todo organismo é capaz de se ajustar a uma grande variedade de condições, mas nem todas, é claro que não, né? É claro que as condições determinam a medida do tipo da reação. Se está muito calor, óbvio, você vai sentir, vai suar. Se está muito frio, você vai encarangar. Mas não precisa ser um gênio para descobrir isso. Mas aqui, o que ele quer evidenciar aqui, que ele postula que o tipo anatômico não determina o tipo de comportamento. E isso é óbvio. Porque numa mesma população em que, um exemplo, uma população da China, pessoas que têm o mesmo, praticamente, variável, mas basicamente quase que o mesmo tipo anatômico, e tem uma infinitude de comportamentos diferentes. Isso é óbvio. Precisa ser gênio? Mais à frente ele fala que as atividades mentais são funções do organismo. É óbvio, o cérebro faz parte do organismo. Só se o cérebro estivesse fora do organismo, que não faria parte de uma função do organismo. É claro, e ele postula mais à frente que as funções fisiológicas do mesmo organismo podem variar enormemente sobre condições variáveis. É claro, foi o que acabou de ser dito. A condição varia, as funções fisiológicas variam, né? E ele postula isso com relação às reações mentais. Ele cita aqui o professor Gart, né, que após ter coletado evidências disponíveis, chegou à conclusão que não é possível provar que existe diferença imputável a fatores genéticos. Ou seja, mais uma vez ele está provando, ele está postulando aquilo que não é possível.
Não é possível provar. Mais uma vez, não é possível provar que os fatores genéticos. Ele não está dizendo que os fatores genéticos não sejam evidências disponíveis que possam gerar uma conclusão lá na frente. Isso está falando que está sendo incapaz de provar. Ele traz aqui uma observação que as condições sociais têm fator relevante, né, na condição, né, de comportamento manifesto pelas pessoas. Pessoas que têm condições melhores, que têm uma qualidade de vida melhor, tendem a ter comportamentos mais agradáveis, mais aceitáveis, que ele postulou aqui como melhores. Logo à frente ele vai dizer que as nossas reações são, isso ele postula, nossas reações são determinadas por adaptações. Aqui ele entra já quase no final do capítulo, ele entra aqui que não pode afirmar, né, que tudo que ele pode afirmar com certeza é que o fator cultural é de maior importância. E ele usa a palavra assim, poderia bem ser responsável por todas as diferenças observadas, mas ele não afirma que seja. Embora isso não exclua a possibilidade de existir diferenças biológicas. Ou seja, ele acredita que diferenças biológicas determinadas podem sim gerar a diferenciação ou a aproximação dos tipos. Mas ele não afirma, né? A única coisa que ele afirma com certeza é que fator cultural é de maior importância, mas na frente ele diz, poderia bem ser responsável. Ou seja, não é, se poderia, é porque não é responsável pelas diferenças observadas. Então, se não é o fator cultural, se poderia, então é porque não é. Então, se não é o fator cultural, o que é? Aí ele dá um passo atrás e fala, bem que não pode ser, o fator biológico não pode ser excluído. É o que está no texto. Ele, mais à frente, postula que acredita que, muito embora os indivíduos sejam diferentes uns dos outros, né, biologicamente, a diferença entre raças, né, as diferenças biológicas são pequenas. É o que ele diz. Mais à frente ele diz que não existe razão para acreditar que uma raça seja naturalmente mais inteligente ou mais bem dotada, com mais força de vontade, ou mais emocionalmente preparada, estável, do que outra. Né? Ou que todas essas diferenças possam influenciar a cultura deles de forma significativa. Mas ele, mais uma vez, coloca, não há razão para acreditar. Ele não postula, ele ainda está no campo das hipóteses. A única coisa que ele postula é que, na vida real, né, os cenários sociais têm que ser levados em consideração. Não importa o quão errados sejam as opiniões, né, sobre as quais estes cenários estejam fundados. Não dá para entender. À frente ele fala, né, dos bandos, dos grupos, dos animais que não permitem, né, a entrada de outros animais em seu grupo. Mas isso é óbvio. Desde sempre isso é observável nos cachorros, nos animais, nos seres humanos. Não precisa ser nenhum gênio, nem etnógrafo para perceber que isso é uma realidade, né? E ele pega isso e transporta para a sociedade primitiva, dizendo que essas condições na sociedade primitiva são também similares ao que a gente vê, né, no que acabou de ser descrito. A única coisa que ele usa um monte de exemplos aqui para descrever coisas que são óbvias, né,
que os valores que são dados para os brancos não são os mesmos valores de beleza, por exemplo, utilizados pelos negros, e que os grupos sociais, os conflitos sociais e a questão da antipatia social não é uma coisa implantada pela natureza biológica. Até aí, ele está certo. Não é a natureza biológica que vai implantar esse conceito de rejeição, né? Essa ideia de não pertencimento. Mas, né, o sectarismo, né, a antipatia social, ela é promovida e ela é fomentada por um aspecto social de grupos fechados, né, que promovem esses tipos de diferenciação em relação aos outros. Aí ele mandou bem.